João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No verso 36 do mesmo capítulo, João novamente usa a expressão para se referir a Cristo, né? E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Nós iremos ver hoje Cristo, o Cordeiro. Esse é o título do nosso estudo. A importância de Cristo como sacrifício, né? E vimos Cristo, o sacrifício, semana passada. Hoje iremos ver Cristo, o Cordeiro. Cordeiro de Deus. Certo? Vamos lá. Estreitamente, irmãos, ligado ao tema do sacrifício, está a referência da Escritura a Cristo como Cordeiro de Deus. O texto que nós lemos deixa isso muito claro. O Cordeiro desempenhou um papel importante na história da adoração de Israel. O animal, o cordeiro, né, principalmente, era o meio como Israel prestava culto a Deus. Basicamente, o culto na antiga aliança resumia-se nisso: sacrifícios de animais. Era o modo como o povo expressava a sua adoração a Deus, o seu louvor, né? Tinha lá o sacrifício para o holocausto, o sacrifício para expiação, tinha lá o altar do incenso, que colocava lá incenso aromático, que era um símbolo das orações do povo de Deus, bem como também do próprio Cristo. Então era uma série de cerimônias que constituía o culto do Antigo Testamento, culto cerimonial, né, levítico, como nós vemos aqui em Hebreus 7, o que constituía o culto em que o povo de Israel prestava a Deus na Antiga Aliança, e que o Cordeiro desempenhava um papel importantíssimo na adoração de Israel no Antigo Testamento. Debaixo do sistema sacrificial do Antigo Testamento, um cordeiro sem mancha era oferecido nos sacrifícios diários da manhã e do pôr do sol. A gente viu aqui a necessidade do sacrifício de Cristo, né? E a gente aprendeu que o sacrifício de Cristo ele é único, eficaz, suficiente, contrapondo o sacrifício da antiga aliança, que era contínuo, ineficaz, impotente para de fato tirar o pecado do povo. Então Cristo se ofereceu a única vez pelos nossos pecados, sendo absolutamente eficaz e suficiente, não sendo mais necessário nenhum sacrifício. Então, um cordeiro sem mancha era oferecido diariamente, de manhã e no finalzinho da tarde. Em Êxodo 29, 38 e 39 vai deixar isso muito claro. Se vocês abrirem, vamos abrir lá rapidinho, só para a gente ver esse aspecto do sacrifício diário, né, todos os dias. Êxodo 29, trinta e 39 diz assim: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de um ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Então veja, todo dia, de manhã e ao pôr do sol, ao final da tarde. De manhã ao pôr do sol, ao final da tarde, os sacerdotes ofereciam 2 cordeiros, com essas características, né? Sem mancha, perfeito. No sábado, o número de ofertas era dobrado. Números, vamos ver números. Isso aqui é a introdução, irmãos, mas só para a gente ter uma ideia. Números 28, verso 9 e 10. Diz assim: no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de um ano, sem defeito, e 2 décimas de um éfa de flor de farinha,
amassado com azeite, em oferta de manjares e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Então era dobrado as ofertas no dia do Senhor, no sábado, dia de adoração, dia de culto, né? E isso aqui é uma das razões porque os reformadores entendem de que no domingo tem que se prestar 2 cultos a Deus. Por isso que algumas igrejas não tem escola bíblica, algumas igrejas reformadas. É um culto pela manhã e um culto no finalzinho dali, começo da noite, né? Porque entende-se que, né, com base nesses textos, que Deus na antiga aliança pediu ofertas de manhã, ofertas ao pôr do sol, final da tarde para a noite. E é por isso que algumas igrejas prestam culto de manhã, prestam culto à noite. 2 cultos no dia do Senhor. Além disso, um cordeiro era morto na Páscoa, a festa religiosa que comemorava a libertação de Israel da terra do Egito e dos laços terríveis da escravidão. Embora a metáfora de um cordeiro certamente sugira a delicadeza e a mansidão do comportamento de Cristo, esse não é o seu significado primário. À luz do texto histórico, a imagem de Cristo como o cordeiro aponta principalmente para ele como um sacrifício expiatório pelos pecados de seu povo. Por mais que o cordeiro seja um animal famosamente falado como um animal dócil, e que em certa medida aponta para Cristo como sendo sua característica moral, né? seu caráter, mas ainda assim o sentido principal dos cordeiros da antiga aliança apontava para Cristo como sendo o sacrifício expiatório, porque essa era a principal função dos cordeiros da antiga aliança. Sua morte era oferecida no lugar do seu povo, para expiar o pecado do povo. Então esse é o sentido principal dos sacrifícios da antiga aliança, e que aponta diretamente para Cristo como sendo o cordeiro expiatório, o sacrifício expiatório dos pecados do seu povo. Ok? Então vamos ver Cristo, o cordeiro sacrificial. O cordeiro sacrificial. Irmãos, o cordeiro desempenhou um papel importante no sistema sacrificial do Antigo Testamento. No entanto, tais sacrifícios eram meras sombras e tipos que apontavam para um único cordeiro que viria para tirar os pecados do seu povo. Quem é esse cordeiro? Cristo. Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus. O texto que nós lemos, né? João 1:29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, como membro da família sacerdotal, João Batista estava mais do que familiarizado com os temas do cordeiro sacrificial e do cordeiro da Páscoa. O fato da referência de João aparecer 2 vezes é muito significativo, como eu mostrei aqui, né? No versículo 29, versículo 36, ele usa a mesma expressão se referindo a Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista viu Jesus não como um libertador político ou apenas um modelo, mas como um cordeiro sacrificial nomeado por Deus para tirar o pecado do mundo. E aqui a gente precisa explicar um pouquinho o mundo, né? O que é que João quer dizer com o mundo? Carlos, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o texto diz. Quem é esse mundo? Todas as pessoas? Todas as pessoas? Todas as pessoas? Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Certo. Mas o sacrifício de Cristo tirou ou não tirou o pecado do mundo? Tirou? Todos serão salvos? Por quê?
Mas tirou do mundo ou não tirou o pecado do mundo? Então, tem que ser salvo, né? Como? Mas a implicação, a consequência lógica é: se Cristo morreu por todo mundo, tirando o pecado de todo mundo, logo, necessariamente, todos necessitam ser salvos, precisam ser salvos, porque é um sacrifício expiatório, né? Então, como é que resolve esse problema aqui de João? Dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E aí? E a gente entende que Jesus não morreu por todos. E agora? Carlinho quase que acerta. Quando João Batista fala aqui mundo, ele está se referindo às nações. Nação, povo de toda raça, tribo, língua e nação, não somente o povo judeu. Porque os judeus, o Evangelho de João é escrito para judeus, e na concepção judaica, o Messias é somente o Messias dos judeus. Salvação é somente de Israel, é étnico, né? Aí João dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isto é, povos de toda raça, tribo, línguas e nações, não somente judeus, israelitas, mas brasileiros, americanos, japoneses, africanos, todas as nações. É nesse sentido a palavra mundo empregado aqui, certo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isto é, de povos de toda raça, tribo, língua e nações. Não tira somente o pecado de judeus, mas também tira também o pecado de brasileiros, tira o pecado de africanos, tira o pecado de americanos, tira o pecado de chineses, japoneses, europeus e assim por diante, certo? Como o próprio João vai dizer em Apocalipse lá 5:9, que ele comprou para Deus povos de toda raça, tribo, língua e nações. Como ele comprou? Através da sua morte, do seu sacrifício. O sangue foi a moeda. E aí se encaixa completamente aqui, perfeitamente com o mundo, né? O sentido de mundo aqui que João dá em seu Evangelho. João, um apóstolo, né? Que está apenas escrevendo e relatando as palavras de João Batista. Então vamos lá. A palavra aí, tirar, vem de uma palavra grega que carrega a ideia de levantar ou retirar. Em referência a Cristo, isso significa que Ele tomou nossos pecados e os levou embora. O poder e eficácia da morte de Cristo continua até o fim do mundo. A palavra pecado está no singular, indicando o pecado como um todo, a medida completa de cada tipo de pecado. Pecado, essência, né? Pecado no singular aponta para o pecado como um todo, que engloba todo tipo de pecado. Então imagina, naquela cruz Cristo levou sobre si, tirando assim o pecado daqueles pelos quais Ele morreu, todo tipo de pecado: homicídio, adultério, mentira, fornicação, assassinato, matricida, que é assassinato de mãe, patricida, assassinato de pais, né? Homicídio, que é assassinato de homens. Então todo tipo de pecado que você imaginar, Cristo carregou naquela cruz, tomou sobre si e o levou, tirou do seu povo, de modo completo, na medida completa de cada tipo de pecado. Antes de João Batista, um outro profeta já se referia a Cristo como um cordeiro que tiraria o pecado do seu povo. E que profeta é esse? Isaías 53, versículos 6 e 7, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A palavra aí, desgarrado, vem de uma palavra que significa errar, desviar, vagar, cambalear. Então éramos nós, né? Como ele diz aí no versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, ou seja, desviados, vagando, errante pelo caminho, cambaleando.
Às vezes, essa palavra é usada com referência à intoxicação. Todos os homens se afastaram de Deus e hoje são considerados como homens intoxicados pelo pecado, que cambaleiam em sua embriaguez moral essencial por conta do pecado. A frase "cada um se desviava pelo caminho" prova que todos os homens seguiram um caminho que parecia certo para eles, mas seu fim são caminhos de morte. Isso é exatamente o que diz Provérbios 14, 12, né? O que é que diz Provérbios 14, 12? Vamos ver? Provérbios 14, 12 é um versículo que Antônio conhece, né, Antônio? Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então éramos nós assim, andávamos segundo o nosso próprio entendimento, segundo o nosso próprio caminho, estávamos errantes, intoxicados e cambaleantes e embriagados pelos nossos pecados e pela nossa morte espiritual. E andávamos num caminho que parecia bom aos nossos olhos, né? Mas estávamos enganados porque era caminho que nos conduzia à morte. Isso é exatamente o que o mundo aí fora vive, né? Andam por caminho que parece bom aos seus próprios olhos, mas o final é morte, é laço, né? É laço. Para nos salvar, era necessário que Cristo suportasse nossa iniquidade e fosse levado ao matadouro como nosso substituto. Aqui vemos que João Batista não foi o primeiro profeta a se referir ao Messias como um cordeiro que tiraria o pecado do seu povo. Isaías também já tinha visto isso, né? Agora veja como Pedro se refere a Jesus em sua obra. 1 de Pedro 1,18, 19 a 20. 1,18 a 20. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. A palavra resgatado que aparece aí no versículo 18, vem uma palavra que significa comprar de volta alguém ou alguma coisa da escravidão ou do cativeiro. Então a morte de Cristo foi uma transação comercial, vamos dizer assim, né? Em que comprou o seu povo de volta, uma vez que o seu povo estava numa condição de escravidão, de cativeiro do pecado, de Satanás e do mundo. Nesse contexto, o crente é redimido do mundo da vida, de vida fútil e vão que herdou dos seus antepassados. Isso pode se aplicar ao pagão ou ao judeu. As tradições, rituais religiosos e códigos morais de judeus e gentios não têm poder para salvar. Às vezes a gente herda uma tradição de pai, né? Porque essas coisas não têm poder nenhum em si para salvar o homem. Somente o sacrifício de Cristo em seu favor. De acordo com Levítico 22, verso 20 a 24, um cordeiro imaculado era requerido como oferta. Segundo Pedro, aqui no versículo 19, Cristo é esse cordeiro. As Escrituras declaram: pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Ele está citando Salmo 49, verso 8. Nenhum pagamento que o homem pudesse fazer seria suficiente para redimir sua alma. Somente o sangue derramado por Cristo no Calvário seria suficiente. Por quê? Era de infinito valor. De infinito valor. Então assim nós vimos Cristo
como um cordeiro sacrificial. Cristo como um cordeiro sacrificial, sendo oferecido em favor e no lugar do seu povo, como um sacrifício expiatório e substitutivo. Ou seja, ele foi entregue, ele foi morto, ele foi sacrificado no lugar do seu povo, substituindo o seu povo. Agora nós iremos ver Cristo como o Cordeiro Pascual. Cristo como o Cordeiro Pascual. Mas agora olhando para a Páscoa, né? Aquele evento lá de Êxodo. Um cordeiro foi morto na Páscoa. A festa religiosa que comemorava a libertação de Israel da terra do Egito e dos laços terríveis da escravidão. Na noite em que Deus julgou os egípcios, cada família em Israel, o que era preciso ser feito? Foi ordenado a tirar a vida de um cordeiro e espalhar seu sangue nas ombreiras das portas e na vega da sua casa. Quando o anjo da morte passasse pelo Egito em julgamento, ele passaria sobre o povo de Deus. É isso que a palavra Páscoa significa, né? Passar por cima. A palavra Páscoa significa isso, passar por cima. Quando visse o sangue do cordeiro que foi morto, o anjo da morte passaria por cima da casa em que as vergas da sua porta estavam pintadas com o sangue do cordeiro que foi morto. Quando o anjo da morte vinha, olhava assim a casa de Douglas, está lá a marca do sangue do cordeiro. Então o que ele fazia? Ele não entrava naquela casa, ele passava por cima da casa. E aquela casa que tinha a marca do sangue do cordeiro morto, eles eram poupados do julgamento divino, da ira de Deus. Não é difícil ver, irmãos, como um cordeiro pascual é o quê? Um tipo de Cristo, ponta para Cristo. O homem quebrou a lei de Deus, está debaixo da sentença da morte. Cristo permaneceu no lugar do seu povo, condenado, e morreu em seu favor. Como o cordeiro pascual da antiga aliança, seu sangue foi derramado para livrar seu povo da morte. Em Romanos 5, Paulo vai deixar muito claro que é Cristo, em seu sacrifício, por meio do qual nós somos reconciliados com Deus, que nos livra da ira vindoura. Que nos livra da ira. Deixa eu ver aqui rapidinho esse texto. Romanos 5. Versículo 9, versículo 8 e 9, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí ele diz: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, pelo sacrifício de Cristo, pela sua morte, seremos por ele salvos da ira. Então veja, lá em Êxodo acontece algo semelhante, né? Que já era um tipo, uma figura que apontava para o que Cristo faria em lugar do seu povo. Aquele sacrifício, aquele cordeiro pascual foi morto no lugar dos israelitas, do povo de Deus da antiga aliança. O seu sangue foi colocado na porta, na verga da porta. O anjo da morte, que trouxe a ira de Deus, o julgamento divino, quando via o sangue, disse: não, esse já está expiado, esse já está, seus pecados já foram punidos, já foram pagos através da morte do cordeiro. Isso aponta diretamente para Cristo, que morreu no nosso lugar, e estamos cobertos com o sangue de Cristo, né?
e, portanto, livres da ira de Deus, a condenação eterna. Irmãos, o texto que relata a libertação de Israel do Egito através da morte do Cordeiro da Páscoa é Êxodo 12, versículo 1 ao 24. É muito extenso, a gente não precisa ler não. Iremos apenas ver alguns versículos. Mas é lá que está relatado a morte do Cordeiro, a libertação do povo de Israel do Egito e a instituição da Páscoa. Êxodo 12, do 1 ao 24. Agora, algumas perguntas com base nesse texto de Êxodo 12. Como o Cordeiro Pascual é descrito em Êxodo 12, 5? E como essa descrição se aplica a Cristo como Cordeiro de Deus? Êxodo 12, 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. A expressão aí sem defeito vem de uma palavra que define o que é inteiro, saudável, intacto ou inocente. Como resultado do pecado, o homem é desfeito, cheio de defeito, prejudicado e culpado. O cordeiro fisicamente imaculado, isto é, sem defeito, era um tipo e símbolo de Cristo sem pecado, que se ofereceria como sacrifício pelo pecado do seu povo. Sem defeito, inteiro, saudável, de nada tendo falta, completo, intacto, inocente, era um tipo de Cristo, um símbolo que apontava para Cristo, cujo sacrifício expiaria, estaria sendo feito no lugar do seu povo. Agora, de acordo com Êxodo 12, 21, o que deveria ser feito ao Cordeiro Pascual? E como essa mesma verdade se aplica a Cristo como um Cordeiro de Deus? Êxodo 12, 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Irmãos, a palavra imolar vem de uma palavra que também pode ser traduzida como abater. O abate do Cordeiro Pascual prefigurava a morte de Cristo para a redenção do seu povo. Em Apocalipse 5:9, as hostes celestiais adoram a Cristo dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aquilo que a gente falou, o sentido de mundo lá em João. João escreve para judeus, e segundo os judeus, a salvação seria somente deles. Só que quando João escreve, vai mostrar exatamente que povos de toda raça, tribo e nações também são salvos pela fé no mesmo Messias dos judeus. Então a salvação não era somente para judeus, mas povos de toda raça, língua, tribo e nação. Então Cristo foi o abate, aquele que foi abatido, aquele que foi morto e sacrificado no lugar do seu povo, para assim comprar povos de toda tribo, língua e nação. Agora, o que o verso 22 nos ensina em relação a Cristo como Cordeiro de Deus, do mesmo capítulo 12 de Êxodo? Tomai um molho de isopo. Esse isopo aqui era um tipo de planta, de vegetação que havia na época. É que não fosse uma esponjazinha, um mato. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então o animal era morto, seu sangue era posto numa bacia,
era pegado ali aquele vegetal, aquela vegetação, que é chamada de isopo, molhava ali naquele sangue e pintava com o sangue do cordeiro morto as vergas das portas, e ficasse. Pensava que era uma cruz? Não era não. Era simplesmente a quina da porta, em cima e os dois lados. E assim marcava a casa como sendo uma casa já expiada, seus pecados, né? Porque um cordeiro já foi morto por eles. Primeiro, o que é que esse verso 2 nos ensina em relação a Cristo como Cordeiro de Deus, né? Primeiro, era necessário que os israelitas acreditassem em Deus e confiassem nos meios de salvação que Ele havia prescrito. Era necessário que os israelitas acreditassem em Deus e confiassem nos meios de salvação que Ele havia prescrito. Era através do sangue do Cordeiro da Páscoa que eles seriam salvos do julgamento vindouro. Da mesma forma, irmãos, devemos acreditar no testemunho de Deus a respeito do seu Filho. Em 1 João 5, 9 a 12, vai mostrar que o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados é o único meio de redenção e reconciliação com Deus. É preciso e é necessário que nós acreditemos e confiemos no meio de salvação que Deus proveu para nós. Quem é esse meio de salvação? Cristo. Cristo e mais alguma coisa ou somente Cristo? Somente Cristo, Ramos. Somente Cristo. Precisamos crer nisso. Precisamos confiar no meio de salvação que Deus proveu para o seu povo, o seu Cordeiro que foi morto no lugar do seu povo. E somente Ele. Não é Cristo mais alguma coisa. Não é Cristo mais o dia do Senhor. Não é Cristo mais a lei. Não é Cristo mais as minhas boas obras. Não é Cristo mais as caridades. Não é Cristo mais nada. Mais as orações, mais a minha devoção, mais a minha leitura bíblica. Não. É Cristo e Cristo somente é o meio pelo qual seremos salvos. Sua pessoa, a sua obra é o meio que Deus providenciou para a salvação do seu povo. Devemos acreditar nisso e devemos confiar neste meio único e suficiente e eficaz de salvação que Deus proveu para o seu povo, o seu próprio Filho. Em segundo lugar, era necessário que os israelitas permanecessem dentro dos seus lares, debaixo da proteção do sangue. Ser apanhado do lado de fora seria morte certa. Da mesma forma, o crente não tem salvação fora de Cristo e sua obra expiatória no Calvário. Devemos estar debaixo da expiação de Cristo, porque fora dele não há salvação, né? Atos 4:12 vai dizer muito claramente o apóstolo: pois nenhum nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus Cristo. É o nome e a pessoa e a obra realizada por Ele, por meio do qual nós somos salvos, através do seu sangue, do seu sacrifício, da sua obra expiatória naquela cruz. É somente Cristo e em Cristo que todas as bênçãos de um relacionamento renovado com Deus chegam ao homem. Ele é o único mediador. Paul Washer, ele fala assim, ele pregando sobre a salvação por meio de Cristo, né? Aí ele começa a contar algo pessoal dele. Ele diz assim: eu iniciei orfanatos, eu sofri perigo de vida na floresta no Peru, no campo missionário, a quem servi lá. Eu plantei igreja lá nas florestas.
eu iniciei orfanatos, muitas obras. Ele vai citando uma série de coisas que ele fez. E no final ele diz assim: e se você me perguntar se eu morrer agora para onde eu vou, eu digo, eu vou para o céu. Mas por nenhuma dessas coisas que eu fiz, é somente pela pessoa e obra de Cristo. É Cristo e Cristo somente, irmãos. Não é Cristo mais alguma coisa. Não é Cristo mais alguma coisa. O apóstolo Paulo serviu a Jesus Cristo por cerca de 30 a 35 anos da sua vida, mais ou menos. Paulo foi para o céu pela mesma razão que o ladrão na cruz: graça e fé na pessoa e obra de Jesus Cristo. Percebem? Paulo serviu 30 a 35 anos ao Senhor Jesus Cristo, foi um dos maiores plantadores de igreja da história da igreja. Não teve outro homem, falando assim, humanamente falando, semelhante a Paulo, no modo como ele serviu o Senhor, no modo como ele foi útil e eficaz em sua obra, em seu trabalho em favor do reino de Cristo. E mais alguma coisa, mas não é. Cristo é suficiente, né? E então serviu o Senhor fielmente por cerca de 30, 35 anos da sua vida. E a razão pela qual ele foi para o céu foi a mesma razão pela qual aquele ladrão na cruz, que creu somente, foi. A salvação dos dois está fundamentado não naquilo que eles fizeram, porque se dependesse disso, o ladrão da cruz não iria. Mas não é por isso, por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Não é por tão frutífero, por tão empenhado que nós sejamos, apesar de que são coisas boas e devemos fazer em resposta ao grande amor de Deus para conosco, como uma forma de expressar nossa gratidão e nosso amor por Ele. Mas não confie em nada que você faça como sendo condicional para que leve você ao céu. Somente Cristo, Cristo somente é suficiente. Vamos caminhando para o fim. O verso 23 de Êxodo 12, né? Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as obreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. De acordo com esse verso, irmãos, qual a importância do sangue de Cristo como Cordeiro Pascual, ao sacrifício de Cristo e ao julgamento divino? O sangue era a única diferença entre os egípcios, que foram destruídos pela ira de Deus, e os israelitas, que foram libertos do seu julgamento. Da mesma forma, não é o caráter ou os atos do crente que o salvam do julgamento de Deus, mas Cristo e o seu sangue que ele derramou em favor do crente na cruz do Calvário. Qual era a única diferença dos egípcios e dos israelitas? A diferença é que na casa dos israelitas estava o sangue, e dos egípcios não. E era, tinha luz lá, né? Então a única diferença no que diz respeito ao julgamento divino sobre todo ser humano será se a pessoa está ou não está lavado e coberto e marcado com o sangue do Cordeiro de Deus e Cristo. Essa é a única diferença. Não tem outra diferença. A única coisa que pode, que tem o poder e a eficácia de nos livrar do julgamento de Deus, o julgamento divino, a condenação eterna,
é se nós estamos ou não lavados no sangue do Cordeiro, marcado com o sangue de Cristo, purificado no sangue dele. Essa é a única diferença. Em 1 Coríntios 5,7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Aqui, irmãos, as Escrituras fazem uma referência direta ao Cordeiro da Páscoa, como um tipo e sombra de Jesus Cristo e sua obra expiatória no Calvário. A palavra imolado vem de uma palavra que pode ser traduzida por sacrificar, matar, ou propriamente dito, imolar. Para o cristão individual e a igreja como um todo, Cristo é a nossa Páscoa, cujo sangue somos justificados e salvos da ira vindoura, como já citei em Romanos 5,9. O sangue dele é o meio pelo qual somos salvos da ira vindoura, da ira de Deus, que cairá sobre todos aqueles que não estão debaixo do sangue do Cordeiro, não estão lavados do sangue do Cordeiro. Qual razão a gente não... Por qual razão a gente não comemora propriamente dito a Páscoa? Primeiro, porque a Páscoa é uma festa judaica, certo? A Páscoa não é uma festa cristã, ela é uma festa judaica, ok? Então por isso que nós não comemoramos Páscoa da forma como é comemorado, né? E até mesmo a cultura hoje da gente comemora uma Páscoa de forma equivocada, porque o animal principal da Páscoa cultural é um coelho, só que a Páscoa bíblica é um cordeiro. Não tem nada a ver com a Páscoa de fato bíblica, né? Faz um coelhinho, ovo da Páscoa, chocolate. Só que os elementos da Páscoa bíblica, de acordo com a Escritura, o animal é um cordeiro, pães ázimos, sem fermento e ervas amargas. Pronto, são os alimentos da Páscoa. Mas hoje é o que? Coelho da Páscoa, chocolate, peixe de coco e um carne de coelho. E um carne de coelho de coco. Hã? A vez de ser amargo é doce, né? Então veja que a Páscoa cultural não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Porque se for para comemorar a Páscoa da forma que deve ser biblicamente, tem que ser um animal, é um cordeiro, tem que ser pães ázimos sem fermento e ervas amargas. Tem vários tipos de ervas lá que tinha lá na Palestina na época, né? Não é chocolate, não é ovo da Páscoa, né? Não é coelhinho da Páscoa, nem nada disso. Então nós não comemoramos Páscoa por quê? Porque é uma festa judaica e Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Acabou-se, cumpriu-se, certo? Se cumpriu nele a festa da Páscoa, e nós estamos debaixo do Cordeiro da Páscoa, do sangue do Cordeiro da Páscoa, para sermos livres do julgamento divino. A ira de Deus vem e passa por cima, o anjo da morte, porque estamos com a marca do Cordeiro, com a marca de Cristo. É importante perceber, irmãos, que a morte sacrificial de Cristo, como nossa Páscoa, é também nossa motivação para viver uma vida santa, sem obstruções pelo pecado. Foi ordenado aos israelitas que comessem apenas pães ázimos e retirassem todo o fermento, símbolo do pecado, de suas casas durante a Páscoa, conforme Êxodo 12, versículo 15. De maneira semelhante, o cristão deve procurar remover o pecado da sua vida como resposta correta do nosso sacrifício pascual, Cristo. Certo? Ele não é somente o nosso Cordeiro Pascual para expiação do nosso pecado e salvação, mas é também o que? A motivação para vivermos vidas santas, dedicada a Deus, como resposta em gratidão e amor ao que Ele fez por nós. Nos ocasionou uma grande salvação e nos deu um grande livramento da ira
e do juízo divino. Assim também devemos remover das nossas vidas o pecado, viver uma vida santa, assim como foi dada aos israelitas a ordem de tirar todo o fermento, né? Fermento na Bíblia é o símbolo do pecado. Assim também nós devemos remover todo o fermento, pois a motivação é mais do que suficiente para a gente fazer isso. Remover da nossa vida o pecado e vivermos vidas santas, consagradas e dedicadas ao Deus que tanto nos amou, ao ponto de entregar o seu Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tirou o nosso pecado, e que deve nos motivar, e que deve ser suficiente para nos motivar a viver uma vida santa e agradável ao nosso Senhor. Amém. Os irmãos têm alguma pergunta? Ficou claro, irmãos? Ficou claro? Carlinhos. Isso. Pois é. O cordeiro foi morto no lugar, né? No lugar. Senão, se ele não é morto no nosso lugar, então quem é que vai ser morto? A gente, né? Condenado. Né? Ele foi condenado no nosso lugar, porque assumiu o nosso lugar de pecadores. Não sendo pecador, mas assumindo o nosso pecado e a nossa iniquidade. Ok? Você não quer falar alguma coisa mais? Alguém tem alguma coisa para falar? Irmã Leda? Tranquilo, irmã? Como? Pois é, ele é o caminho, rapaz. O único, né, irmão? O único caminho, a única verdade, por meio do qual temos a vida. Rose? Irmã Marta? Wayne? Wellington? Wesley? Tonton? Ismael e Cauane? Ana? Douglas? Carlos e Cleide? Seu Ramos? Essa questão do oferecimento de Isaac, né? Porque a gente prestar bem atenção, porque ele não ofereceu o filho, né? Porque na realidade não só foi o fato de, porque tem um cordeiro já ali, Sim. mas porque ele era pecador, né? Sim. Pois é. Também, né? Era pecador e também o próprio Deus ele não aceitava o sacrifício humano, né? O próprio já era proibido pela sua. Não era dado, não tinha sido dada a lei ainda, mas era o que também não concordava. Olha, com a prova de fé, né? Faça, Exato. vou fazer, você está mandando. Exato. Por isso que ele vai dizer lá, agora sei que tu temes a Deus, né? Porque não negaste teu filho, teu único filho. E aquilo ali estava apontando para que Deus faria lá no futuro com o seu próprio filho. Ele entregaria o seu filho no lugar do seu povo. Que lá com Isaac foi aquele cordeiro, né? Que estava lá pelos chifres. Era um tipo de Cristo.